Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também pode nos acompanhar nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes e peço que você fique conosco porque vamos destrinchar os números da primeira pesquisa Quest na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. É claro que você também pode contribuir conosco através do WhatsApp da Verdinha no DDD 85 98887 1306. Estamos recebendo aqui no nosso programa, no Ponto Poder Contexto, o colunista do Ponto Poder Inácio Aguiar e o repórter do Ponto Poder Igor Cavalcante. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Wagner, um abraço para você, meu amigo, um abraço também para o Igor. Vamos conversar muito aqui porque a estratificação dessa pesquisa, Wagner, ela traz muita informação interessante, tanto para o contexto atual como em perspectiva, né, sobre essa eleição. Vai ser legal. Olá, Wagner, Inácio, todo mundo que nos acompanha, é um prazer estar aqui. Claro que a gente tem esse momento aí, a primeira pesquisa, então isso define muita coisa. A gente começa logo mais também as propagandas gratuitas no rádio e na televisão, então essa pesquisa serve como uma base para tudo isso, os próximos passos da campanha. É claro que a pesquisa foi divulgada lá na quinta-feira, né, dia 22, a pesquisa que foi encomendada pela TV Verdes Mares, e a gente vem abordando alguns números, né, alguns recortes desse levantamento aí no Diário do Nordeste, nos nossos veículos aí de comunicação do Sistema Verdes Mares, e aqui a gente vai abordar também, trazer novos números aí que a gente não comentou ainda, e até também aprofundar algumas informações que a gente já divulgou, mas que precisa também dessa análise, desse aprofundamento. Eu queria só que o Igor repassasse aqui para a gente, né, para o nosso ouvinte, as informações ali da pesquisa estimulada e também da pesquisa espontânea, né, que a gente já divulgou aí amplamente, mas vale a pena a gente só reforçar esses números que recortam aí, né, o primeiro levantamento da pesquisa Quest da corrida eleitoral em Fortaleza. Bom, Wagner, a gente começa com a estimulada nessa modalidade, né, da pesquisa. O entrevistador ele apresenta uma cartela ali com o nome dos candidatos, né, os nomes que se apresentaram para a disputa. Então o eleitor ele escolhe ali dentro das possibilidades dos candidatos. E nessa pesquisa estimulada foi perguntado ao eleitor se a eleição para prefeito fosse hoje e disputada entre esses candidatos, né, mostrados na cartela, em quem o eleitor votaria. E a gente tem aí o capitão Wagner, do União Brasil, com 31%. Logo depois dele aparece José Sarto, do PDT, com 22%. Aí em seguida vem o Evandro Leitão, do PT, e o André Fernandes, do PL, né, e o candidato apoiado pelo Lula e pelo Bolsonaro, ambos com 14%. Em seguida, a gente tem um segundo bloco ali de candidatos, né? O Eduardo Girão, do Novo, com 3%, o Chico Malta, do PCB, com 1%, o Zé Batista, do PSTU, também com 1%, e o Técio Nunes, do PSOL, também com 1%. Aí a gente completa a lista aí dos candidatos com o Jorge Lima, do Solidariedade, que ele não pontuou. E ainda temos, claro, os indecisos aí que somam 4%, e brancos, nulos e aqueles que não disseram que não vão votar, que totalizam em 9% dos candidatos. A gente tem também a pesquisa espontânea, né, em que o eleitor ele indica em quem ele vai votar e não o entrevistador que apresenta essa cartela. Nessa pesquisa espontânea, a gente percebe muito o impacto desse período inicial de campanha, né, que os eleitores acabam não conhecendo muito os candidatos, não sabem ainda em quem vão votar, tanto que os indecisos somam 71%. Nessa modalidade. Em seguida vem o André Fernandes, do PL, né, com a melhor pontuação aí numericamente, ele tem 10%. Em seguida o capitão Wagner, do União Brasil, com 6%, Evandro Leitão, do PT, com 5%, assim como Sarto, do PDT, também pontuou 5%, e aí em seguida tem Eduardo Girão, do Novo, e o Chico Malta, do PCB, ambos não pontuaram. Outros nomes, né, foram citados por 1% dos eleitores, brancos, nulos e não vão votar somam 2%.
Olha, só lembrando aqui que o levantamento, né, que foi encomendado pela TV Verdes Mares, ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores de 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE 04809/2024. A gente já fez diversas análises em relação a essa pesquisa estimulada e essa espontânea, inclusive na live, né, do Ponto Poder no YouTube do Diário do Nordeste, que é toda quinta-feira às 17 horas. O Inácio esteve lá, né, fazendo aí uma análise geral desses primeiros números. Quer fazer algum comentário específico, Inácio, sobre esses pontos aqui? Ô Wagner, apenas algumas observações, rapidamente, tá? Primeira, a pesquisa estimulada, ela confirma o recall do Capitão Wagner. Esse recall, ele advém de quê? Advém de um nome exaustivamente exposto nos canais de comunicação, na mídia, nas redes sociais. Um candidato que já foi por 2 vezes postulante ao cargo de prefeito em Fortaleza, já foi candidato também ao governo do estado, né? Que teve inclusive a maior votação aqui em Fortaleza em 2022. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, Wagner, é que na estimulada você tem ali claramente uma luta, né, uma briga aberta pelas 2 vagas do segundo turno entre 4 candidatos. Capitão Wagner, que é o primeiro, José Sarto, que é o segundo. Esses 2 então estão inclusive fora da margem de erro. Então o Wagner lidera, o Sarto é o segundo, mas também ali empatados você tem André Fernandes e também o Evandro Leitão do PT, André Fernandes do PL e Evandro Leitão do PT. Essa é a segunda informação. Sobre a questão da intenção de voto espontânea, Wagner, o número que chama mais atenção, de verdade, é o número de indecisos, 71%. Mas, como você já bem disse, esse número é natural para ser começo de campanha. As pessoas ainda não estão ligadas na eleição. Isso faz parte. Então, Wagner, eu acho que, em resumo, né, a gente até já tratou muito sobre isso durante os 2 dias, né, de divulgação da pesquisa. Em resumo, seriam essas observações a fazer nesse momento. Agora, tem um outro dado da pesquisa que é super interessante, esse recorte, que é sobre as posições ideológicas dos eleitores de Fortaleza. Como eles se apresentam, como eles se identificam. Eles não se identificam com nenhuma corrente ideológica, né, político-partidária, ou eles se identificam como de direita ou de esquerda, ou se identificam como lulistas, petistas ou bolsonaristas. Como é esse recorte? Como é que o eleitor, né, de Fortaleza se identifica, né? Como é que ele se autoavalia nesse sentido, na perspectiva da definição ideológica? Então o Instituto Quest fez essa pergunta aos entrevistados e nós trouxemos aqui alguns dados que são interessantes para essa corrida eleitoral. Queria que o Igor trouxesse esse dado. Especificamente, a gente vai começar aqui na ordem, né? Pelos eleitores que se identificam como lulistas e petistas, né? Como é que esses eleitores votariam, dado aí o nome aí dos 9 candidatos à Prefeitura de Fortaleza, Igor? A gente tem aí, liderando numericamente, né, nesse quesito, digamos assim, o atual prefeito José Sarto, né, que vai disputar aí a reeleição. Ele tem 33% dos votos dessa segmentação, digamos assim, dessa estratificação, desses eleitores lulistas petistas, digamos assim. Se a gente for considerar, ele está tecnicamente empatado, né, aí no limite da margem de erro, com o Evandro Leitão, do PT, que está com 27%, né, desse grupo. Então a gente já tem essa identificação do candidato do PT, do Evandro Leitão, com o Lula, com o Elmano, com o Camilo, mas a gente percebe que há um movimento para aproximar, né, de fato, ter essa identificação, que por enquanto ainda quem está numericamente à frente é o prefeito José Sarto. E aí, em seguida, a gente tem o Capitão Wagner do União Brasil, com 23% dessa estratificação dos lulistas petistas. E aí o restante é um bloco só, né, de candidatos que têm
um percentual mais baixo. Então tem Eduardo Girão com 5%, André Fernandes com 1%, Chico Malta, Zé Batista, Técio Nunes e Jorge Lima, aí, todos com 1% desse eleitorado lulista petista. Nesse caso aí, Wagner, desculpa, eu acho que tem alguns dados que são importantes ser destacados, né? Primeiro, você está vendo aí um encaminhamento, né, ideológico para o lado mais da centro-esquerda, né? Você vê que o Sarto divide voto com o Evandro Leitão dentro dessa perspectiva do eleitor lulista petista. Mas tem esse outro dado também que é interessante, né, Wagner? 23% dizem votar no Capitão Wagner. Então, isso justifica até algumas coisas. Por exemplo, na eleição passada, o Wagner, que era apoiado pelo pessoal da direita, ele hesitou em assumir a postura bolsonarista. Porque, veja, entre os eleitores lulistas, né, uma parte vota nele também. Então, isso justifica. É bem interessante a análise desse panorama ideológico. E quando, né, a gente tem um candidato como André Fernandes, né, que é realmente identificado ali com o bolsonarismo, esse espectro político acaba que o capitão vem um pouco mais para o centro, né? Exatamente. E que o André tem só 1% nesse quesito aqui. E aí, Inácio, que não é de se estranhar também. Né? E aí, Inácio, aí tem um desafio, né? Aqui, se você pegar o candidato Evandro Leitão do PT, ele tem 27%, né, das intenções de voto entre esse eleitorado. E aí faz parte do desafio da comunicação, da candidatura dele, de propagar, né, quem é que o Lula está apoiando aqui em Fortaleza. E é claro que o Lula já veio aqui para a convenção do partido, deve ser também procurado aí para gravar vídeos, né, demonstrar apoio aí na campanha eleitoral, e é algo que é um retrato aqui que a campanha vai precisar avançar nesse sentido da divulgação mesmo da candidatura. Pois é, Wagner, é interessante a gente observar aí o desenrolar das estratégias das campanhas eleitorais, porque veja, você fez uma observação inteligentíssima. O Evandro, o papel dele, me parece, Wagner, vai ser assim, ó, reforçar que o Lula é aliado dele, né? É correligionário dele. Olha, o Lula é o meu... ele não vai dizer que é padrinho político, né? Mas o Lula é o meu aliado. E o Lula vai dizer, olha, o Evandro é o meu candidato, né? Vai ser essa pegada. Agora, interessante mais ainda, Wagner, eu acho que vai ser observar como José Sarto e Capitão Wagner vão fazer para tentar não perder esse percentual de lulistas, né? Porque, veja, o embate entre os candidatos, inegavelmente e inevitavelmente, vai partir assim, olha, o PT é isso, né? O PT é aquilo. Então, como é que o Sarto e o Capitão Wagner vão lidar com isso? Veja que no começo da campanha, o próprio Sarto já abriu artilharia contra o Evandro, né? Então, né, assim, eles vão deixar o Lula de fora desse processo. Tudo isso vai ser interessante a gente analisar, né? Como é que vai ser o movimento. E um fator que vai ter é justamente a propaganda em TV, né? Que o Evandro tem aí mais da metade do tempo, então vai ser bem massificado essa aproximação dele com o Camilo, com o Elmano, com o Lula, enfim. Sim. E aí tem um recorte dos eleitores bolsonaristas, né? Que se identificam como bolsonaristas. E aí, Igor, que números são esses? O que é que esses números trazem aí pra gente? Exatamente, aí agora a gente inverte, digamos assim, essa balança, né? Quem lidera nessa situação aí com folga é o André Fernandes, ele que de fato é candidato do PL, né? O partido do Bolsonaro tem apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro esteve aqui já no início da campanha, né? Com ele e tal, ele tem 47% dessa fatia do eleitorado. Ele acaba dividindo aí com o Capitão Wagner, né, que recebeu apoio do Bolsonaro em outras eleições e atualmente tem aí 36% dessa fatia do eleitorado. Os outros candidatos ficam ali abaixo dos 10%. Então, o Eduardo Girão tem 7% desse eleitorado bolsonarista, o José Sarto tem 6%, a gente tem o Evandro aí com apenas 1 ponto percentual desse eleitorado bolsonarista, e aí o restante, Chico Malta, Zé Batista, Técio Nunes e Jorge Lima, não pontuaram nesse grupo aí. E aí você já vê uma situação completamente inversa, né, Inácio? Exatamente, Wagner. É interessante a gente observar isso. Se por um lado a gente vai ter uma disputa individual ali entre o Evandro e o Lula, aliás, entre o Evandro e o Sarto, para capitalizar, né, esse know-how, vamos dizer assim, esse conhecimento do Lula e das esquerdas, né, daquela pauta mais progressista, por assim dizer, do outro lado a gente tem uma disputa semelhante entre o André Fernandes e o Capitão Wagner
por um espólio, que eu diria assim, de influência no ambiente, no eleitorado religioso e no eleitorado conservador, de maneira geral, né? É uma situação que se inverte nisso aí. Uhum. Esses embates individuais, Wagner, assim, por campo ideológico, também vai ser legal de a gente acompanhar durante a campanha para ver qual vai ser a estratégia de cada um dos candidatos, né? Pois é, o capitão Wagner com 36%, é claro que tem a lembrança do Wagner ali buscando o apoio do Bolsonaro em alguns momentos, inclusive da campanha para o governo do estado em 2022, embora ele não se identificasse ali como um bolsonarista, tentou preservar a imagem dele ali de diálogo com a esquerda, com a direita, enfim, tenta se colocar ali como centro, mas ele pontua bem, ele está confortavelmente ali com uma fatia interessante desses eleitores que se consideram bolsonaristas. É importante ali, você vê quando você pega os dados ali do capitão Wagner em relação aos lulistas, petistas e bolsonaristas, ele tem números ali no pelotão da frente dessa fatia ali do eleitorado. Eu, sinceramente, viu, Igor, eu tendo a acreditar, Wagner, pelo pouco da experiência que a gente tem, né, na análise da campanha, de ver a dinâmica entre os candidatos, que naturalmente o Evandro Leitão e o André Fernandes, nos próximos levantamentos, muito provavelmente, eles vão concentrar em si uma fatia maior do eleitor bolsonarista no caso do André e lulista petista no caso do Evandro. Isso tende a acontecer. Só que você não pode desconsiderar que os dois candidatos mais conhecidos do eleitor são o capitão Wagner e o Sarto, que é o prefeito da cidade. Então, não há que se esquecer esse detalhe, porque de qualquer maneira isso também tem seu peso, né? Mas eu acho que a tendência é André e Evandro puxarem mais esse voto lulista bolsonarista para eles, né? Assim. Agora, Igor, tem números também em relação aos eleitores que não são lulistas, mas que se identificam mais à esquerda, né? Tem um viés, um espectro mais à esquerda, mas não são lulistas, não se autoavaliam como lulistas, né? Exatamente, aí é jogo aberto, assim, porque a gente tem 3 candidatos com 25%, o mesmo índice para os 3. Então tem o capitão Wagner, o José Sarto e o Evandro Leitão dividindo aí a mesma fatia desse eleitorado. E aí depois deles aparece o Técio Nunes do PSOL com 5%, o Chico Malta do PCB, o Partido Comunista, com 3%, Zé Batista do PSTU com 2%. A gente tem ainda 1% do eleitorado não lulista, mas à esquerda, que diz que vota no André Fernandes, e aí o Eduardo Girão e o Jorge Lima não pontuaram nessa categoria. Aí você chega aí mais próximo daquele eleitor centro-esquerda, né, Inácio? Exatamente, era isso que eu ia, a minha pontuação, Wagner, nesse caso aqui é essa. Eu acho que aí é aquele eleitor mais de centro, né? Centro-esquerda, vamos dizer assim. E para ser sincero, Wagner, não me parece, sabe, assim, que as pessoas tenham na cabeça delas uma divisão cartesiana sobre o que é esquerda e o que é direita, né? Para se colocar nesse espectro. Por isso é que nesse caso aqui o capitão Wagner acaba tendo também uma fatia grande do eleitorado, né? E a pesquisa ela tem outros detalhes, Wagner, que chamam a atenção, né? Por exemplo, as áreas que as pessoas consideram que estão mais fragilizadas na gestão pública. Então isso daí também dá um encaminhamento, né? Porque o Wagner historicamente foi um candidato ligado à questão da segurança, né? E esse é um dos quesitos que as pessoas apontam lá. Então tudo isso se mistura aqui, né? Dentro desse panorama que a gente e a pesquisa coloca como ideológico, mas me parece assim, tá migrando um pouco pro centro, né? Do espectro político, né? É difícil pro eleitor até mesmo diferenciar, né? Porque a gente, se for pegar as últimas eleições, o Sarto tinha esse apoio de petistas aqui. O capitão tinha apoio do Bolsonaro nas eleições de 2022, 2020. Então, ora, como é que... não tem um exemplo melhor para você citar, Wagner, do que dizer que na eleição de 2020 o PL estava na coligação do Sarto, né? Sim. O PL que hoje é do Bolsonaro. Então, 2 anos depois tudo muda, né? Sopa de letrinhas aí pra cabeça do eleitor, né? Pra ele entender ali o que é bolsonarista, o que é direita, o que não é centro. Até pra gente que acompanha é difícil. É mais difícil, exatamente. Aí já tem ao contrário, outro índice aqui, que é como os eleitores não bolsonaristas, mas alinhados mais à direita, né, votam. Como eles se posicionam, amigo?
E aí a gente tem o Capitão Wagner à frente, né, numericamente com 37% desse eleitorado, seguido de André Fernandes com 32%. Então essas duas candidaturas aí, elas estarem mais à direita, parece estar mais definido de fato, porque depois dele só aparece o José Sarto, né, atual prefeito, com 15%. E em seguida tem o Evandro Leitão, o Eduardo Girão e o Zé Batista, todos com 2%, os outros candidatos não pontuaram. Wagner, eu acho que nesse ponto aqui dá pra gente fazer uma reflexão mais nacional, tá? Porque eu acho que esse dado é importante. Veja bem, nos últimos anos, o que a gente tem observado no cenário nacional brasileiro é um crescimento exponencial das forças de direita, né? E aqui eu vejo, Wagner, claramente um mérito entre as forças de direita, e aí eu quero pontuar isso, mais ligadas inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de fazer essa diferenciação de campo, né? Diferenciação de campo político. Você vê que no campo da esquerda tem uma misturazinha ali com o voto no Capitão Wagner, né, que é mais forte também. Então há uma confusão maior. Você vê que o eleitor que se considera bolsonarista ou mais à direita, não se considera bolsonarista, mas mais à direita, Wagner, ele está com uma compreensão já mais sólida de quais são os candidatos desse campo. Exatamente. Caso de André Fernandes e de Capitão Wagner, né? E eu atribuo isso, Wagner, ao movimento de convencimento que os bolsonaristas e os agentes públicos, né, e de direita, agentes políticos de direita, têm feito aí na sociedade brasileira. E aí tem mais um dado, para fechar esse ponto, né, do bloco, como os eleitores que não têm posicionamento, né? Que não tem posicionamento, geralmente é aquele centrão, né? Eu sou centro, eu não tenho posicionamento. Em cima do muro, né? Eu não me identifico com nenhuma corrente ideológica. Como é que esse eleitor se posiciona, Igor? Esses eleitores aparentemente se posicionam em direção ao Capitão Wagner, né? 37% desse eleitorado demonstrou intenção... 34, né? 34, isso, desculpa. Demonstrou intenção de votar no Capitão Wagner, né? Em seguida a gente tem o José Sarto, prefeito, com 23%. Então aí é uma ampla margem aí à frente do Capitão Wagner. Temos em seguida o Evandro Leitão com 10%, André Fernandes com 7%. Eduardo Girão e Chico Malta marcaram 1% e os outros candidatos não pontuaram. Só para acrescentar, o Jorge Lima também teve 1% das intenções de voto. Aí são os eleitores do centro que o Capitão Wagner tenta se colocar nesse lugar, né, Inácio? Me parece, Wagner, que quando você diz assim, ó, eleitores que não têm posicionamento político, me parece que na cabeça do eleitor, o Igor, não ter posicionamento político é tipo assim, nem ser Lula nem ser Bolsonaro, sim, né? Me parece que é esse campo que o Wagner muito bem já delimitou aqui, é o campo de centro, né? Parece ser isso, Wagner. Eu acho que o comentário em relação a isso aí, eu acho que o viés é esse, viu? E o que o Wagner consegue aí se descolar, né? O Wagner e o Sarto, eles ficam ali no pelotão lá de cima. Gente, olha, o bloco tá se encerrando, tá? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar analisando os números da pesquisa Quest, com números interessantes. Até daqui a pouco. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e também nas plataformas de áudio. Estamos conversando com o colunista Inácio Aguiar e o repórter Igor Cavalcante. Pessoal, nesse bloco aqui a gente vai trazer um dado interessante que é tentar fazer um raio-x desses candidatos, pelo menos dos 4 primeiros aí que lideram as pesquisas, a primeira rodada da pesquisa Quest aqui em Fortaleza. A gente tem aqui dados do Capitão Wagner, do prefeito José Sarto, Evandro Leitão e André Fernandes. A gente pegou aí os que se posicionam melhor nessa primeira rodada para trazer uma espécie de raio-x, né, Igor? Dos números desses que envolvem esses candidatos, não apenas de intenção de voto, mas recortado em diversas estratificações
que demonstram e que podem mostrar pra gente informações ali que podem dar um novo rumo aí à disputa, né, Igor? Exatamente. Começando aqui pelo Capitão Wagner, a gente considerando aí a estratificação de sexo, as mulheres, né, têm um apoio maior à candidatura do Capitão Wagner. 34% das mulheres, né, ouvidas na pesquisa indicaram a intenção de votar no candidato do União Brasil. Já entre os homens, esse índice cai para 27%. A gente descendo mais um pouco aqui, outra estratificação, temos a faixa etária, né? Os mais jovens, né, 16 a 34 anos, disseram que 32% têm interesse de votar no Capitão Wagner. Já entre o grupo de 35 a 59, esse índice é de 33%. E de mais de 60 anos, né, os mais velhos, aí, 24%. Sobre escolaridade, a gente tem o ensino fundamental, pessoas que têm até o ensino fundamental com 34% aí, desse eleitorado, ensino médio completo ou incompleto 29%, e ensino superior incompleto ou mais 30%. Já a renda domiciliar, a gente tem aí um destaque, né? Esse eleitorado do Wagner, ele está muito concentrado ali também nas pessoas que têm até 3 salários mínimos, né? Então a categoria ali mais abaixo, digamos assim, dessa cadeia, que é 33%. Já de 3 a 7 salários mínimos é 27%, e mais de 7 salários mínimos 28%. Outra categoria interessante dessa estratificação para a gente considerar sobre o Wagner é a questão da religião. Ele tem apoio aí de 28%, né, desse eleitorado dele, 28% católico, 38% evangélico, e outras religiões ou não tem religião chega a 29%. Então a gente pode destacar, digamos assim, esse eleitorado é bastante evangélico, né? A gente tem também nessa questão de renda pessoas com até 3 salários mínimos e um apoio aí mais forte entre as mulheres. Se a gente fizer uma análise assim mais superficial, Wagner, depois de ler esses números, a gente pode dizer o seguinte: o eleitorado do Capitão Wagner se concentra mais entre as mulheres, entre as pessoas de média idade, as pessoas com baixa escolaridade, as pessoas com baixa renda e as pessoas que se consideram evangélicas. Eu acho que esse é o resumo dessa persona, né, que é o eleitor do Capitão Wagner. E aí tem coisas bastante interessantes. Por exemplo, dentro dessa parte de renda domiciliar, Wagner, e aí não surpreende aquele dado anterior que a gente deu, que o Wagner ele ocupa ali uma parte do lulismo, né, nos outros quesitos. E isso aqui demonstra isso, porque o eleitor lulista, né, ele tende a se concentrar também nessas camadas de mais baixa renda na população. Então essas informações, elas não são conflitantes, ao contrário, né, elas se conectam, essas informações. O outro ponto que eu acho que é interessante, que nós vamos falar melhor daqui a pouco, é a questão do voto evangélico. Nesse ponto aqui, Wagner, vai ser briga de cachorro grande, viu? Porque aí já é o campo da direita, né? É o campo da direita. Mas não só isso. Veja, Wagner, que, por exemplo, na última semana, o governador Elmano de Freitas deu uma claríssima sinalização de tentar atrair esse público evangélico, né? Fez aprovar na Assembleia Legislativa um projeto que autoriza o governo, né, a disponibilizar a Bíblia nas escolas. Isso já é claramente uma sinalização. Dos bastidores, o governador Elmano de Freitas tem dito que a esquerda precisa dialogar mais com os evangélicos. Então, é um campo da direita, Wagner, mas com certeza vai ser um cenário bastante interessante de a gente analisar aí nessa eleição de 2024. Como é que, no fim das contas, né, vai se posicionar esse eleitor evangélico que hoje é marcado massivamente pelo voto nos candidatos de direita. Essa história o governador esteve aqui no programa na semana passada falando sobre essa questão da Bíblia, e aí ele fala enfim, claro que é um aceno do governador, mas a gente vê o movimento geral das esquerdas, né, nos últimos anos, porque de fato a esquerda perdeu esse contato com esse campo da sociedade. A direita capitalizou e tenta recuperar isso, né, tenta recuperar esse tempo perdido. Sem dúvida. Agora, um trecho aqui do Capitão Wagner, ele também tem voto
feminino, né? Muito voto feminino. Interessante também essa observação. Também é um campo ali que vai muito para a esquerda também. Então você vê, se você olhar aqui os recortes do Capitão Wagner, você vê no bloco anterior, a gente falou de alguns números dele, né? Que pega ali uma parte da centro-esquerda, pega uma parte da centro-direita, ele consegue, né, mapear pontuar bem em todas as áreas, e nesses recortes aqui você vê que ele confirma isso, né? Tem um eleitorado semelhante. Tem um né? eleitorado, ele pega mulheres de esquerda, ele pega ali a juventude, ele pega ali menos escolarizados, os mais pobres, ao mesmo tempo que ele pega ali os evangélicos da direita. Então ele consegue mesclar ali os apoios dele, conversar em diversas áreas, né? Ideológicas. Verdade. E aí, Igor, a gente também tem uns números que envolvem o prefeito José Sarto, né? Exatamente. O prefeito José Sarto, tava olhando aqui os números, é bem equilibrado, assim, não tem um número que se destaque, assim, entre uma categoria e não em outra. Por exemplo, se a gente for considerar a distribuição de voto por sexo, tanto entre mulheres quanto entre homens, ele tem uma votação ali, de certa forma, um apoio, de certa forma, equilibrado. Entre mulheres é um pouco maior, 24%, já entre homens é 20%. Se a gente for considerar a faixa etária, entre os mais jovens ele tem um maior apoio, ali, entre 16 e 34 anos ele tem 24% dessa fatia do eleitorado. Mas se a gente subir para 35 a 59, esse número fica ali em 21%. Se a gente for para mais de 60 anos, fica em 19%. Então tem ali uma curva decrescente, mas não é algo muito acentuado, né? Já na questão da escolaridade, a gente tem até o ensino fundamental 24%, né, dessa fatia apoia o Sarto. Já ensino médio completo ou incompleto 25%, então ali é uma diferença bem pequena, e ensino superior incompleto ou mais 15%. Esses valores aí todos acabam dentro da margem de erro. Renda domiciliar, ele também se mantém sem nenhum desequilíbrio, né? Até 3 salários mínimos, né? Então ele tem 22% de apoio, de 3 a 7 salários mínimos 25%, e mais de 7 salários mínimos, entre os mais ricos, ele tem 17% dessa fatia do eleitorado. O número que chama a atenção dele é que ele tem um apoio muito forte entre os católicos, 24% dessa fatia do eleitorado, e também grupos de outras religiões ou que se dizem não ter religião nenhuma, que é 25%. Entre os evangélicos, o apoio dele aí sim cai bastante, cai para 16%. Algumas informações interessantes, né, Wagner, também aqui. A primeira delas que eu faço menção aqui é em relação ao desempenho do Sarto por faixa etária. A maior faixa etária em que ele se dá bem aqui na pesquisa é os jovens. E para mim isso tem um recado muito claro. A mudança que o prefeito fez na sua estratégia de comunicação via redes sociais, né? Apostando em uma linguagem mais jovem, apostando nos chamados memes, né, das redes sociais, apostando em ganchos virais, né, nas redes. Então isso, Wagner, para mim aqui, essa distribuição etária, ela mostra isso para mim, tá? Essa sinalização de que o objetivo da comunicação do Sarto, que seria massificar mais a imagem dele, principalmente no público mais jovem, está surtindo efeito. Esse é o primeiro ponto que eu colocaria. O segundo, Wagner, é que se você olhar a renda domiciliar, né, em relação ao Sarto, são pessoas de média renda, né? Não são pessoas assim de baixa renda. Isso mostra também um pouco quando você vê, por exemplo, pessoas de média renda, um equilíbrio aqui entre escolaridade, que é para pessoas também de média escolaridade. Você nota um perfil mais de centro mesmo, né? Um eleitorado um pouco mais de centro. E aí, outra observação importante, Wagner, é que é o seguinte, você vê que entre os católicos e as pessoas que dizem não ter religião ou outras religiões, o desempenho do Sarto é bem melhor do que entre os evangélicos. Isso para mim também tem uma sinalização clara, Wagner, de que a tendência atual é que a ideologia que se prega na religião evangélica, ela tem um condão mais eleitoral, né? Me parece que esse é um detalhe interessante, porque a religião católica e as outras religiões não é que não façam, mas parece, os dados da pesquisa mostram claramente que esse público mistura menos, né, religião com a eleição, né? Menos. Não quer dizer que isso está descartado, né? Mas é que
tá parecendo que a influência da religião no voto é um pouco menor do que nas outras faixas. De fato. Agora vamos para Evandro Leitão, né, Igor? Evandro Leitão, a gente também tem essa característica de um certo equilíbrio entre essas estratificações, tanto que o apoio dele entre homens e mulheres é numericamente igual, né? 14% aí dessa fatia do eleitorado, tanto de homens quanto de mulheres, dizem que vão votar no Evandro Leitão. Seguindo para a faixa etária, a gente tem uma faixa etária mais elevada. Entre os mais jovens, de 16 a 34 anos, 12% dizem que pretendem votar no Evandro. Quando a gente sobe para 35 a 59 anos, esse número fica ali em 13%, né? Passa de 12% para 13%. Mas quando a gente pula aí para os mais velhos, né? De 60 anos ou mais, a gente já tem 20% de apoio ao Evandro nessa estratificação. Escolaridade também a gente percebe essa diferença, né? Quem tem até o ensino fundamental ali, 15% dessa fatia apoia o Evandro. Quando a gente pula para o ensino médio, seja completo ou incompleto, 10%. Mas quando a gente chega no ensino superior, aí esse índice sobe para 20%. A renda domiciliar também a gente percebe ali que até 3 salários mínimos tem 13% de apoio. Quando a gente vai de 3 a 7 salários mínimos, chega a 17%. E aí os mais ricos, né, mais de 7 salários mínimos, tem um apoio aí de 13%. E aí a gente percebe também, de novo aqui, uma diferença bem mais acentuada na questão da religião. O Evandro Leitão é até bem parecido, né, Inácio, com o do Sarto, né? A gente tem um apoio mais amplo entre católicos, né, 16%, e aqueles que dizem ter outras religiões ou não ter religião, que é 15%. Já entre os evangélicos a gente tem uma queda aí de 10%. Essa observação no caso do Evandro, Wagner, serve também para dizer o seguinte: quando a gente considera que diferentemente de Wagner e de Sarto, o Evandro Leitão e o André Fernandes ainda não são tão conhecidos, esses percentuais aqui, eles tendem também a se ajustar. Por exemplo, eu falava no comentário anterior que essa renda de até 3 salários mínimos é uma faixa de renda que o PT tem uma boa entrada. E veja que o Evandro não está aqui à frente desse segmento. Então é um ponto que talvez a campanha deva bater nisso, né? A aproximação com Lula, a questão das políticas sociais, né, do governo petista devem ser alvos aí da campanha do Evandro para tentar entrar melhor nisso. E na escolaridade, Wagner, tem um recado aqui também, né? O PT, dentro dessas faixas de escolaridade, sempre foi aquele partido mais ligado à universidade, né? A esses movimentos universitários, estudantis, e é uma turma realmente que ocupa esses espaços no campo da escolaridade, né? Engajada politicamente. Mais engajada, né, politicamente. Então, isso também tem esse sinal. O caso da religião, Igor, você falou muito bem, é aquilo, né, que a gente já comentou aqui. Me parece que a religião evangélica, ela mobiliza mais do ponto de vista eleitoral do que as demais, né? Vamos ver como é que isso vai ficar para frente, porque isso certamente, Wagner, no nosso próximo levantamento, quando as pessoas estiverem mais expostas à campanha dos candidatos e também o embate, né, entre eles, isso vai certamente ter uma alteração aí nesses números. Certamente, a gente está vendo aqui o Evandro com 10 pontos percentuais, né, 10%. A gente lembra que o PT tem o apoio do Republicanos como principal liderança aqui em Fortaleza, o Ronaldo Martins, né, que é ligado aí à igreja evangélica, sempre é um dos campeões de votos aí para a Câmara, inclusive para deputado também. Então vamos ver se essa aliança com Republicanos pode trazer, né, algum benefício para a candidatura petista aqui em Fortaleza. E aí a gente tem também André Fernandes, né? Como é que estão os números do André Fernandes, Igor? Esse eleitor do André Fernandes, aí sim, ele é muito bem definido e muito claro desde agora, né? Desde essa primeira pesquisa. Então a gente tem, quando a gente corta ali, digamos assim, na categoria de sexo, a gente tem homens muito mais engajados nessa campanha dele. Então o apoio masculino, né, desse eleitorado dele chega a 21%, enquanto de mulheres é bem mais abaixo, aí é 8%. Na faixa etária já há um equilíbrio, então em todas as faixas etárias, 16 a 34 anos, de 35 a 59 e mais de 60 anos, a gente tem 14% aí dessas fatias do eleitorado apoiando o André Fernandes. Em escolaridade a gente tem também outra diferença, né? As pessoas que têm até o ensino fundamental, 7% apoia
o André Fernandes. Ensino médio já é 15%, e a ensino superior isso aumenta, chega a 19%. E a renda familiar, a gente tem aí quem tem até 3 salários mínimos, 11%, de 3 a 7, 13%, e aí entre os mais ricos, mais de 7 salários mínimos, chega a 28%. Então aí realmente tem um perfil do eleitorado ainda mais definido. E aí, quando a gente chega em religião, isso também é reforçado, porque ele tem 21% de apoio aí desse eleitorado evangélico, né? Entre católicos é 13% e outras religiões ou não tem religião 7%. Então a gente tem um eleitorado aí masculino, rico e evangélico. Nenhuma surpresa, né, Inácio? Nenhuma surpresa. Pelo contrário, né, Wagner? Apenas a confirmação da sensação que a gente já tinha, porque, na verdade, a plataforma política, né, do bolsonarismo, do deputado André, é uma plataforma que envolve aspectos, assim, até de discurso, Wagner, eu diria, aspectos másculos, vamos dizer assim, né, daquela força do homem, né, da virilidade, né, os próprios slogans de que viram meme aí do Bolsonaro envolvem isso, né, então isso parece-me que isso influencia aí a ele ter um percentual tão pequeno de mulheres, né? Já na faixa etária, Wagner, teve uma coisa aqui que me chamou a atenção. E isso fala muito mais sobre o outro candidato do que o próprio André. O caso do prefeito Sarto. Se você olhar entre os eleitores do Sarto, 24% são jovens. O do André só 14%. Então, veja, nesse segmento que a nós parecia, né, Wagner, que o André, até pela própria plataforma de redes sociais, teria um diálogo maior com os jovens, o prefeito deu uma revertida aí nesse quadro, né? O eleitorado do Sarto tá mais jovem, né, Igor, aí nesse aspecto. E é um desafio para ele, né? Porque se a gente pegar desses 4 candidatos, os que têm a imagem mais consolidada na população é o Capitão Wagner e o Sarto, que, se a gente for pegar essas estratificações, são duas figuras que são bem equilibradas entre as diferentes estratos sociais, né? Mas o André não, é um nicho muito bem determinado, né? Exatamente. E isso, Wagner, o Wagner e Igor, é uma oportunidade e um desafio, né, também. A oportunidade é que o candidato André Fernandes, ele pode olhar aqui esses nossos números, certamente ele também tem as suas pesquisas internas, e vai ver o seguinte, olha, eu tenho que diversificar mais Exatamente. a minha comunicação, meu discurso e tudo mais. E por outro vai ser um grande desafio, porque a imagem, Wagner, de um candidato, ela não se constrói também assim do dia para a noite, né? Isso, por que esses números são assim, Wagner? Porque ao longo dos anos o deputado André Fernandes construiu um caminho que levou a isso aqui, né? E um caminho pro legislativo, né, Inácio? Que pro legislativo isso funciona super bem. Isso. Agora, pro executivo é um outro cenário. No executivo você tem que falar com a direita, com a esquerda, com o centro. Você tem que ter um diálogo mínimo com todas esses espectros, porque governar significa isso, né? Exatamente, também governar, mas também de voto, né? Sim, sim. Você não consegue contemplar ali, pelo menos uma parte ou uma fatia interessante dessas áreas, né? 8% de mulheres está votando no André Fernandes. Não, isso o maior eleitorado do país é de mulheres. É o maior eleitorado do país, Wagner. Aqui em Fortaleza é a grande maioria do eleitorado. Nós temos 55% de mulheres. Como é que uma candidatura só tem 8% de mulheres? Me parece que esse ponto é um ponto a preocupar a candidatura do PL também, né? É claro que há um desafio, né, de aumentar, de melhorar esses índices, e também que o deputado é o mais desconhecido, 50% não conhece ele entre esses que estão nas cabeças, né, liderando aí a pesquisa, a primeira rodada da pesquisa, mas quando você vê esses números, você tem a impressão de que o campo de crescimento dele é justamente esse onde ele já tem trabalhado a imagem dele, né, Inácio? Então, precisa ali, se quiser de fato chegar com esse público diferente aqui, precisa ajustar esse discurso e trabalhar propostas mais equilibradas nesse sentido. Do ponto de vista da religião, Wagner, também nenhuma surpresa, né? A maior parte aí é evangélica dentro do eleitorado do André, e isso tem uma justificativa. Ele próprio é evangélico, a família também, inclusive o pai dele, que é deputado estadual, pastor Alcides Fernandes, de uma congregação de igreja evangélica. Então, nenhuma surpresa também nesse aspecto. Some-se a isso também as questões do envolvimento dele com a direita, né, com
a defesa dele das bandeiras da direita, que a gente já fez menção aqui anteriormente, que estão mais conectadas aí com o público religioso, no caso dos evangélicos. Olha, a gente está encerrando esse bloco, vamos agora para um rápido intervalo. Na volta tem mais números da pesquisa Quest para analisar, daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e também nas plataformas de áudio. Estamos conversando com o colunista Inácio Aguiar e o repórter Igor Cavalcante. Pessoal, tem mais números aqui para analisar. É claro que muita coisa do que a gente já comentou aqui está bem detalhado lá no Diário do Nordeste. Pode acessar lá a seção Ponto Poder, que tem muita informação, muito número para você fazer a sua análise e fazer aí a sua avaliação de cenário para esse início de campanha eleitoral aqui em Fortaleza. Mas, Igor, queria que você trouxesse aqui um dado para a gente sobre o desejo do eleitor fortalezense. Quem ele quer para governar a cidade pelos próximos 4 anos? Ele quer um prefeito que seja independente ideologicamente, ou ele quer um prefeito aliado ao ex-presidente Bolsonaro, ou quer um prefeito aliado ao presidente Lula? Como é que está a opinião do eleitor de Fortaleza em relação a esse aspecto da pesquisa? Wagner, esse apoio ao presidente Lula, do presidente Lula, né, a aliança com o atual presidente, parece ser aí o que mais atrai o eleitorado, né? Os entrevistadores perguntaram para os eleitores, né, se você gostaria que o prefeito fosse, no caso do quesito, né, aliado do Lula, chegou a 39% aí, considerando as 900 pessoas entrevistadas. Quando a gente tem o quesito aí independente, né, ter um prefeito independente, seja de quem for da liderança política, é 35%, e aliado do Bolsonaro cai para 23%. Então há ainda entre o eleitorado de Fortaleza uma certa resistência ao nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá aí, Inácio, a gente tem aqui um percentual ali que não é surpresa para ninguém também, essa questão desse posicionamento do eleitor fortalezense um pouco mais à esquerda, mas esse índice de independente, ele é muito interessante porque é um índice muito representativo, né? E a gente tem candidatura trabalhando para se situar dentro desse campo, né? Exatamente, Wagner. A gente tem uma demonstração aí, até uma confirmação de outro aspecto da pesquisa, que é a questão aí de que se o eleitor de Fortaleza ele é mais à esquerda ou mais à direita, né? E ele é mais à esquerda, desculpa. E isso acaba se refletindo aqui nessa pergunta que se faz. Naturalmente, o número de pessoas que dizem que querem um prefeito aliado do presidente Bolsonaro, 23% é considerável, mas certamente os que defendem que seja um aliado de Lula é bem mais significativo, né, em relação a essa questão aí. E isso, Wagner, dá pra gente 3 sinalizações, né, de que o candidato que se ligue ao Bolsonaro, ele tem, de alguma maneira, um certo potencial competitivo dentro disso. Mas os que são ligados a Lula, ou sejam independentes, também tem um equilíbrio nessa parte, né? Não é uma coisa que você diga assim, olha, essa tendência aqui, ela vai predominar. A pesquisa não diz isso, né? Diz que há aí um certo equilíbrio, uma vantagem para o Lula. Naturalmente, a cidade de Fortaleza é onde os eleitores são um pouco mais à esquerda, a nossa pesquisa mostra isso, mas há um certo equilíbrio ali. Por isso, Wagner, também, que é muito difícil a gente cravar, né, assim, um favoritismo, porque essa ainda é a primeira pesquisa. Muita coisa vai acontecer ainda durante a campanha. Então, esses são apenas os primeiros números, né? Igor, e aí a gente tem mais números também que envolvem como o desejo desse eleitor, mas também é distribuído nas candidaturas que a gente tem colocadas até agora, né? Exatamente. A gente tem aí desse grupo, né, dessa segmentação de eleitores que deseja que o próximo prefeito de Fortaleza seja aliado do Bolsonaro, a gente tem um amplo apoio, claro, né, dos eleitores do André Fernandes, né, chega a 44% dessa fatia do eleitorado dele.
Quando a gente pula para o Capitão Wagner, é 38%, aí os dois que lideram. Depois deles tem o eleitorado do José Sarto, né, do atual prefeito, com 7%, e aí os outros candidatos pontuam ali, quase não pontuam, ou ficam ali em torno de 3%. Então a gente tem, digamos assim, do eleitorado que deseja que o próximo prefeito seja aliado do Bolsonaro, tem os eleitores do Capitão Wagner e do André Fernandes. Quando a gente vai para o que os eleitores desejam que o prefeito seja independente, a gente tem também os eleitores do Capitão Wagner, com 32%, do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, com 24%, e os eleitores tanto do Evandro Leitão quanto do André Fernandes em 10%. Então já é um número bem menor, né, no caso. E aí, aqueles que desejam que o próximo prefeito seja aliado do Lula, a gente tem um destaque aí tanto para os eleitores do Capitão Wagner também, com 26%, do atual prefeito José Sarto, com 30%, e do Evandro Leitão, com 26%. Então, para além desse óbvio, né, que claro que os eleitores do André Fernandes querem que ele seja aliado do Bolsonaro, que os eleitores do Evandro Leitão querem que ele seja aliado do Lula, a gente tem aí o Capitão Wagner se mantendo, né, alto em todas as categorias, e o Sarto aí mais tanto para a independência quanto para o apoio do Lula. Nesse caso aí, Wagner, há umas questões também interessantes da gente analisar. Primeiro ponto, parece que o Capitão Wagner está vendendo bem essa história de ser o candidato independente, né? Porque as pessoas tá mostrando aí na pesquisa que tem isso. Outro ponto, as pessoas sabem diferenciar, Wagner, quem são um pouco os aliados pelo menos no campo ideológico, as pessoas sabem diferenciar quem são os à esquerda e os à direita, né? Porque se você olhar, os do Bolsonaro se dividem aí, em sua maioria, entre Wagner e André, né? E do lado do Lula se dividem aí entre o Sarto e o Evandro, e o Wagner também ali no meio, dentro daquela perspectiva que a gente já comentou um pouco aqui, de que o Wagner, como centro, ele acaba capturando também ali uma parte desse eleitorado. O que eu diria, cara, assim como resumo desse quadro, Wagner, é que o embate entre os candidatos está muito aberto, né? Porque há segmentos do eleitorado, se a gente olhar como parâmetro essas coisas de quem queria Lula, queria um aliado do Lula, queria um aliado do Bolsonaro, isso ainda está um pouco disperso, né? E isso durante a campanha tende a se cristalizar mais, penso eu. Outra coisa, esse dado de 35% ele é interessante porque o eleitor ele acaba dando um recado, né, ali. Tem que ser aliado de um, tem que ser aliado de outro. Na verdade, o que o candidato e o que o prefeito tem que ser é republicano, né? Ele tem que dialogar com quem quer que seja com um candidato da direita, seja com um candidato da esquerda, porque é obrigação do gestor fazer parcerias, né, administrativas, não necessariamente políticas, mas administrativas. Então, aquela coisa que tem, vamos agradecer o prefeito, vamos agradecer o governador ou o presidente, não tem nada que agradecer, é a obrigação do gestor fazer parcerias, implementar projetos, executar orçamento e atender aquela população, porque todo mundo é brasileiro, todo mundo precisa ser atendido nessas questões sociais e públicas. Então, eu acho que o eleitor nessa pesquisa Quest, ele dá um recado muito claro, né? 35% é um índice altíssimo, é um índice em que ele diz, olha, eu não quero necessariamente que seja aliado de um ou de outro, eu quero que ele seja independente, que ele tenha liberdade de agir, de discursar, de implementar projeto, de conversar com um ou com o outro, e eu acho que por isso, nesse ponto aqui, o Capitão Wagner, ele se sobressai nessa faixa, né? Exatamente, Wagner, e o outro lado da questão que você está falando, Wagner, é assim, me parece que para os grupos políticos nacionalmente, Wagner, essa coisa de alimentar uma parceria, vamos dizer, com os prefeitos e governadores, acaba sendo meio que uma forma de perpetuar os grupos políticos, né? Porque veja, se o Lula não pegar na mão do Camilo, que pega na mão do Elmano, que pega na mão do Evandro, isso ao longo do tempo pode se desfazer. E o outro lado também é a mesma coisa. Se o Bolsonaro não pega na mão do André, né, que pega na mão evidentemente do Carmelo, que pega na mão do outro
fazer, olha, estamos juntos aqui. Essa é uma forma de perpetuar os grupos políticos nacionalmente, uma forma até natural, eu diria. É a estratégia de cada um, Estratégia. né? Enfim, temos muitos números aqui para abordar, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. A gente tem novos materiais, inclusive no fim de semana, na segunda-feira, de números interessantes, recortes interessantes dessa pesquisa Quest, que lembrando foi só a primeira rodada. A gente ainda tem diversas rodadas ainda nesse primeiro turno, analisando, fazendo simulações de segundo turno ou de números que sobem e que descem também nessas próximas rodadas. É claro que a primeira já traz muita informação legal e a gente vai continuar acompanhando aqui com você nos próximos programas, porque a nossa cobertura também está só começando, né? Tem debate, tem sabatina, tem muita coisa aí pela frente. Vai ser legal. Wagner, um abraço para você, obrigado aí pela oportunidade, foi um papo muito enriquecedor. Quem está conosco até essa hora, com certeza vai fazer essa leitura, né? E vai estar com mais elementos para poder definir seu voto, para poder, né, ver como é que está essa largada da corrida eleitoral em Fortaleza. Obrigado ao Igor aí, o mago dos números, né, que trouxe aqui pra gente todas as informações. Vamos que vamos. Convidar todo mundo a continuar acompanhando a nossa cobertura, né, no Diário do Nordeste, no Ponto Poder, na TV Verdes Mares, na Verdinha, enfim, todos os veículos do Sistema Verdes Mares. Vamos em frente. Obrigado a vocês, a todo mundo que está nos acompanhando também, e claro que tem muito mais informação, a cobertura de toda essa eleição aí no Ponto Poder. Então é isso, a gente agradece a todo mundo que acompanhou o Ponto Poder Contexto e deixa aquele recado para você participar conosco no DDD 85 98887 1306. A gente também tá nas plataformas de áudio, no Spotify, Deezer e entre outras plataformas. Só pesquisar lá Ponto Poder Contexto na aba de pesquisa e você vai poder acompanhar o nosso programa. Produção e apresentação Wagner Mendes, edição e sonoplastia Thiago Souza, mesa de áudio William Fortunato, Glauber Souza e Guilherme Muniz. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto. De volta na próxima semana, aqui na Verdinha 92.5.